Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando nesta segunda-feira, hoje para falar de um bastidor envolvendo o tema de colecionadores de armas e atiradores esportivos na transição do novo governo Lula. Informação que você tem pra gente, Diego, bom dia para você. Bom dia, Mauro, bom dia, Michele, bom dia, ouvintes. Esta coluna era para ter ido ao ar na semana passada, mas eu decidi adiá-la depois daquela tragédia em escolas do Espírito Santo para hoje, quando um criminoso, um terrorista, invadiu as salas de aula disparando contra alunos e professoras. Esse episódio de dilacerar o coração da gente não é um fato isolado, não, infelizmente, ao contrário do que disse a polícia por lá, e é resultado, sim, também da frouxidão das normas para aquisição de armas de fogo aqui no Brasil e toda essa cultura armamentista que foi incentivada nos últimos anos. Por outro lado, eu trago uma informação de bastidor que é a seguinte: alguns grupos de colecionadores, caçadores e principalmente a turma do tiro esportivo, chamados CACs, têm procurado a equipe de transição do novo governo Lula e demonstrado preocupação com o que pode acontecer em relação a esse tema a partir do ano que vem. O que esses grupos querem é deixar claro que nem todos eles apoiaram e apoiam essas medidas que surgiram no governo Bolsonaro e, portanto, não querem uma generalização ou uma estigmatização dessas categorias. Sobre isso, eu conversei com o Moisés Barjude, que é atirador esportivo. Vamos ouvi-lo, por favor. Bom dia, Moisés. Bom dia, Diego Amorim. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. O atirador esportivo, ele não é um armamentista. O atirador esportivo, ele é um atleta que usa uma arma de fogo, assim como ele usa um arco, assim como ele usa uma carabina de pressão, como ferramenta para uma prática de um esporte que é milenar. Diante do cenário atual, da forma como o debate está colocado e os ânimos acirrados, de certa forma, nós tememos que a legislação que possa vir a reger o assunto de armamento e tiro possa confundir os temas, né? E ao confundir os temas, afetar uma categoria que sempre existiu no Brasil, que já trouxe várias medalhas para o nosso país, inclusive, que reúne pessoas que tem como único propósito a atividade desportiva. É um dos poucos esportes no Brasil que é puramente formal, que no mundo ele é fiscalizado da forma como é o tiro no Brasil, que é intimamente relacionado ao Exército. O atirador esportivo, para que ele possa exercer esse esporte, não só ele tem que se submeter a exames psicológicos, laudos de manuseio, como a corriqueiras fiscalizações do Exército. Se houve episódios em que algum atleta utilizou seu equipamento de forma indevida, tratemos esse episódio como exceção que deve ser punido na forma da lei. Se houve episódio que pessoas que não são atletas acessou essa ferramenta do tiro desportivo para adquirir arma de fogo com propósitos ilegais, que se utilize ferramentas de fiscalização e de punição, porque esses equívocos e essas ilegalidades podem acontecer em qualquer atividade. O que não se pode é pegar uma atividade saudável e afetá-lo com possíveis medidas até indevidas por conta da incompreensão do tema. E esse era o nosso propósito no sentido de colaborar com o tema e com a compreensão de uma atividade que ela é muito normatizada. Bem, Mauro e Michele, na semana passada, o grupo de trabalho da transição do Lula, criado para debater especificamente esse assunto, disse que há um descontrole total sobre a situação das armas no Brasil atualmente. Eles falaram, inclusive, em um número, cerca de 112 armas legais desviadas por mês, segundo essa equipe de transição. O grupo de transição estuda algumas medidas para o novo governo Lula, como a anulação de decretos de Bolsonaro para reverter algumas das permissões que foram dadas nesses últimos anos, além da possibilidade de recomendar ao Lula que o futuro governo dele compre armas e munições de civis e distribua o arsenal a forças de segurança. Em artigo publicado recentemente, o Moisés Barjude, que nós ouvimos agora há pouco, afirmou que o fato é que o tiro desportivo sempre existiu e continuará existindo no Brasil. Ele acrescentou também que os atiradores desportivos são pessoas normais, entre eles não serão encontrados desocupados ou loucos, pois as regras que definem o esporte exigem o exercício de atividade laboral e um atestado psicológico.
Ele ainda acrescentou: verão que o problema não é o número de CACs atirando pelas ruas, mas sim a frouxidão da lei penal e processual penal brasileira que incentiva comportamentos antissociais. Não são CACs, mas bandidos que de alguma forma acessaram o registro junto ao Exército ou burlaram a análise psicológica, lembrando que a natureza criminosa não se evita somente prevenindo comportamentos, mas também punindo como forma de desestimular outros. Essas são as palavras do Moisés desse artigo. Eu fiz esse artigo chegar, Mauro e Michele e ouvintes da Nova Brasil FM, ao senador eleito Flávio Dino, que está sendo muito cotado para ser o futuro ministro da Justiça do novo governo Lula. E o Dino me respondeu, nós trocamos mensagens, ele me disse que a transição está aberta ao diálogo com gente séria dos CACs, sobretudo do tiro esportivo. Flávio Dino me escreveu exatamente o seguinte: li com atenção, não temos problema algum com gente séria e que quer apenas praticar o tiro esportivo. Podemos conversar com tranquilidade e estamos abertos para conversar com entidades representativas dessas categorias, me disse o Flávio Dino. Essa é uma informação de bastidor que eu trago para o nosso ouvinte do Nova Manhã no dia de hoje, Mauro e Michele. Muito bom, Diego. Obrigado, bacana a informação, acho que ficou bem claro e é importante esse controle, né? Porque teve muita gente, o que está acontecendo é que tem muita gente comprando arma de forma legal, né? E aí gera um descontrole. Não são as pessoas que estão comprando ilegalmente, é que afrouxou-se muito, expandiu muito a possibilidade de se comprar arma de forma legal e é preciso discutir os limites disso e as consequências disso. Como você mesmo citou, às vezes essas consequências são trágicas. Diego, obrigado por hoje, até amanhã. Bom jogo. Até amanhã, boa semana, bom jogo pra gente. Valeu. Valeu.